Quantos anos tem o Brasil? Qual é a história do Brasil? O Brasil tem quantos anos? Os senhores estudantes podem aí me responder? Quantos anos tem o Brasil, senhores estudantes? Qual é a idade do Estado brasileiro? Quero a resposta dos senhores que aqui estão. O Brasil tem quantos anos? 516 anos. Será que de fato o Brasil tem 516 anos? Em tese o Brasil tem 516 anos. Mas o Brasil só começou a se identificar como nação no ano de 1908. O que aconteceu no ano de 1908? No ano de 1908, Napoleão Bonaparte estava invadindo Portugal. E a família real portuguesa, num ato de covardia, abandonou os seus súditos portugueses. Os súditos portugueses foram abandonados. E a família real portuguesa veio para o Brasil refugiada. Chegando aqui no Brasil, companheira Aderbal, em 1808, o país começa a se identificar como nação. E naquele ano, o Brasil era uma nação de 99% de negros e analfabetos. O Brasil não existia no mundo. Em 1824, nasce o Estado brasileiro, há menos de 200 anos. Há menos de 200 anos nasceu o Estado brasileiro. Por meio de que nasceu o Estado brasileiro, senhores estudantes? O Brasil nasceu como? O que aconteceu em 1824? Em 1824 nasceu a nossa primeira Constituição Federal, a nossa primeira Assembleia Nacional Constituinte. E nós sabemos, senhores estudantes, de que o Estado nasce por meio da Constituição. Eu ouvi recentemente na televisão uma pergunta na TV Justiça. O que é a Constituição? Foi perguntado ao povo brasileiro e a maioria não soube responder. Aí teve um que respondeu mais ou menos correto. É um conjunto de normas e leis. Mas a Constituição vai muito mais além disso. A Constituição, senhores jovens, é a certidão de nascimento de um país. A certidão de nascimento de um país. E o Brasil, vereador Robson, vereador Aderbal, vereador Lucas Leite, Zé Luiz, vereadores que aqui estão, Todo Cavaco, vereador Adelson do Alecrim, Rafael Oliveira, companheiro Baldo. O Brasil nasceu em 1824, há menos de 200 anos. Em 1891 nasceu a República, o Estado republicano, os Estados Unidos do Brasil. Esse era o nome da nossa nação. E aí o Brasil veio passando por mutações constitucionais. 1932, 37, 46. Uma Constituição de fato promulgada, uma Constituição cidadã, 67, ditadura. E em 1998, nós reinventamos o Brasil, redemocratizamos o Brasil. E a maioria aqui estava viva, todos nós, eu acho que da casa dos vereadores que aqui estão, vivemos essa história. Ou seja, nós estamos ainda, senhores jovens, vivenciando a história brasileira. O Brasil está ainda acontecendo. E em menos de 200 anos, o Brasil superou a maioria das economias da Europa. O Brasil superou a maioria das economias da Europa. E se tornou uma das 10 potências econômicas mundiais. Eu, sinceramente, me emociono de falar desse país. Esse país é, sim, o país do futuro. O Brasil, apesar dos pesares, estamos agora enfrentando um problema de recessão econômica. Há uma recessão econômica, há uma crise. A economia está doente, mas não está morta.
A nossa economia está enferma, mas ela não morreu. O Brasil vai superar esse momento como superou diversos outros momentos ruins da nossa história. Mas que saiam os senhores daqui com orgulho desse país. Os senhores que aqui estão, que tenham esse mesmo sentimento de orgulho de ser brasileiro que eu tenho. Que os senhores possam de fato continuar assim. Parabéns aos senhores pela iniciativa. Os senhores sairão daqui com uma maior bagagem. Os senhores que estão aí vivenciando o dia a dia de vocês, sairão daqui com certeza absoluta com o maior conhecimento. Saberão exercer com o maior brilhantismo a cidadania necessária e devida a cada um de nós. Portanto, senhor presidente, nós aqui na casa, que disciplinamos a vida dos governados e dos governantes, a vida de quem governa é disciplinada pela Câmara. A vida do governante é disciplinada também aqui por esta casa. É por essa razão que eu refuto o companheiro Jorge Maécio. Quando alguém diz de que Câmara não faz nada, o Executivo é que não fará nada se a Câmara não autorizar, porque a Constituição de 88 foi quem estabeleceu isso. Trouxe dois princípios da legalidade: legalidade restrita e legalidade genérica. A genérica é para os governados, a restrita é para os governantes. E a genérica diz de que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O Constituinte brasileiro de 1908, nesse aspecto, estava pensando nos senhores, querendo dizer o seguinte: Estado, se não há lei tipificando a conduta não pode ser tida como delituosa. E inverteu para os governantes, determinando o seguinte: a ausência de lei é o mesmo que proibição, fortalecendo o parlamento. O parlamento precisa fazer a lei autorizando, porque se não autorizar, o executivo está proibido, previamente proibido. Portanto, senhoras e senhores, foi por isso que, para aumentar o orçamento da cultura, só um silênciozinho aqui, presidente, para não atrapalhar o raciocínio, para a gente aumentar o orçamento da cultura, a decisão não foi lá no Executivo, foi aqui na Câmara. Um orçamento de R$600 mil, nós, 17 vereadores, discutimos. E na ocasião dissemos: é pouco. A cultura é ferramenta de inclusão social. Nós precisamos fortalecer a cultura para enfrentar o crime, para enfrentar esses indicadores alarmantes de violência. E foi nesse sentido, senhor presidente, desse Estado democrático de direito, que é diferente de Estado de direito democrático, a exemplo do Estado francês. Olha só que coisa, companheiro Lucas Leite. Estado democrático de direito não é o mesmo que Estado de direito democrático. O que é Estado de direito democrático? Senhoras e senhores, senhores estudantes, Estado de direito democrático é um Estado que retira da sociedade a soberania das decisões. Para você ir à rua fazer um protesto, é preciso que o Estado juiz previamente o autorize. É assim que funciona na França. Mas o Estado democrático de direito não. O Estado democrático de direito faz valer o que está no caput da Constituição Federal, no preâmbulo da Constituição Federal, de que o poder emana do povo. E quem exerce o poder? Quem exerce é o próprio povo. Através de quem o povo exerce o poder? Dos seus representantes livres e democraticamente eleitos, que somos nós, senhor presidente. Portanto, senhores estudantes, o que eu quero com esta mensagem dizer aos senhores é de que aqui os senhores estão diante de uma Câmara capaz, de uma Câmara preparada
para representar os vossos interesses. Mais uma vez, meu muito obrigado, senhor presidente.